as suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo de número 4. Vou ler até o 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filhos de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero frisar essa parte aqui, quando Jesus responde: Nem só de um pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, aqui como a Bíblia falou que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus ele está ali 40 dias de jejum. E Satanás ele quer se aproveitar disso. Por quê? Porque Satanás está vendo que Jesus está com fome e foi tentar achar uma fraqueza em Jesus para que fizesse Jesus cair. Porém Satanás chega para Jesus e diz: Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porém Jesus deu uma resposta bem certa para o diabo, porque nem só de um pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus respondeu dessa forma para o diabo? Porque Jesus é a própria palavra. Aleluia! Porque Glória a Jesus Deus! é a palavra. E Jesus sendo a palavra, ele tem base na palavra. O diabo ele chegou para Jesus, só que o diabo parece que ele esqueceu que Jesus era a própria palavra. Aí então Jesus disse: Nem só de um pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui em Marcos capítulo 6, versículo 30, vai falar da primeira multiplicação de pães, quando Jesus e os seus discípulos estavam. O interessante é que onde Jesus passava, ele atraía multidões. Jesus ia para um lugar, multidões ia lá, queria ser curada, queria ser liberta. Agora, por que multidões queriam ir até Jesus? Para receber milagre. Porque Jesus sendo a própria palavra, a multidão queria ir até ele. Porque a multidão ela estava com fome, a multidão ela precisava comer, por isso que ela foi até Jesus. Quando Jesus chega para lá, a multidão já está lá. O que trouxe a multidão até Jesus foi a palavra. A multidão estava querendo comer algo diferente, a multidão estava precisando comer algo diferente, eles queriam experimentar algo diferente, e era a palavra do Senhor. O que eu acho interessante é que não era a multidão que queria ir embora. Eram os discípulos que chegaram para o Senhor e disse: Manda a multidão para que for se alimentar em outro lugar. Manda a multidão para que vai comer em outro lugar. Não era a multidão que queria ir embora. Eram os discípulos que estavam falando para Jesus despedir a multidão. A multidão estava querendo ouvir a palavra. A multidão estava querendo se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, tu és fiel, Senhor! Porém a multidão não estava se preocupando com outras coisas. Ela queria a palavra do Senhor. Os discípulos, por não ter base na palavra, porque os discípulos eles estavam aprendendo com Jesus. Os discípulos eles estavam aprendendo ainda. Então os discípulos não tinham a base na palavra certamente. Aí mandou a multidão embora. Porém a multidão se preocupada com a palavra, ela não passou fome. A multidão querendo ouvir a palavra, ela não passou a necessidade. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Manda embora. Só que os discípulos eu acho que também esqueceram com quem ele estava falando. Era o Deus da provisão, era o Deus que fazia milagre, era o Deus que podia multiplicar pães. A multidão não passou por necessidade, porque ela estava preocupada com a palavra. Ela queria se alimentar da palavra. E se você vive a palavra, Deus não vai deixar você morrer. Se você vive na palavra, você pode passar por necessidade, mas não vai faltar um arroz e um feijão na tua mesa. Porque Cristo não deixa o servo desamparado. Aleluia!
Agora o Senhor, depois que multiplica esses pães, Jesus pede para que os discípulos atravessem do outro lado no barco. Marcos capítulo 6, versículo 45. Jesus vai despedir a multidão e sobe ao monte para orar. Foi Jesus que mandou que os discípulos atravessassem para o outro lado. Os discípulos, eu acho interessante que os discípulos tinham acabado de passar por um milagre, que era a multiplicação dos pães. Os discípulos tinham acabado de passar por um milagre grande. Porém, ele está no mar. E lá no mar eles começam a temer. Ele está no mar. Por que eles começaram a temer? Porque Jesus não estava dentro do barco. Por quê? Porque a palavra não estava dentro do barco. Sem a palavra do Senhor, tu vai temer mesmo. Sem a palavra do Senhor, tu vai cair mesmo. É preciso ter a palavra para que você possa prosseguir. Oh, aleluia! O que eu acho interessante que Jesus ele vem andando porque ele viu a dificuldade dos discípulos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele viu que os discípulos estavam passando. Oh, Os discípulos não têm ainda base na palavra do Senhor. Jesus vem andando sobre as águas para socorrer. O Senhor está dizendo: se você tiver base na minha palavra, eu vou andar sobre as águas para te ajudar. Eu vou andar sobre as águas para te surpreender. Aí Pedro, ele vê Jesus, os discípulos eles se espantam. Jesus disse: sou eu, não temas. Tem bom ânimo, não temas. Só que Pedro olha para Jesus. Olha o que Pedro diz ainda. Pedro olha para Jesus: se é o Senhor mesmo, deixe que eu ande sobre a água. Pedro ainda estava duvidando. Era Jesus que falou. Jesus falou: sou eu, tenho bom ânimo. Sou eu. Eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Eu disse que vou curar, eu vou curar. Tem bom ânimo. Agora Pedro, ele quer andar. A Bíblia vai falar que Pedro começa a afundar. A Bíblia não diz que ele afundou totalmente. Só que sabe por que Pedro não chegou a afundar? Porque era a palavra que estava vindo andando sobre as águas. E pegou na mão de Pedro e levantou. O Senhor está dizendo: tu não vai morrer ainda. Tu não vai perecer se você estiver na minha palavra. Mateus capítulo 8, versículo 23, vai falar que Jesus acalma a tempestade. Só que agora é diferente. Em Marcos, Jesus não estava dentro do barco. Agora em Mateus, Jesus estava dentro do barco. Jesus é a própria palavra, estava dentro do barco. Às vezes você tem a palavra dentro da tua casa, mas você não lê. Às vezes você traz a palavra até para a igreja, abre na igreja, mas não pratica. É preciso viver a palavra. É preciso andar segundo a palavra do Senhor. Agora as ondas, elas se levantam e os discípulos estão no barco. E a palavra também. Só que a palavra estava dormindo. A palavra não pode estar morta dentro do seu coração. Salmista 119, capítulo 11 vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sem a palavra tu vai pecar mesmo. Sem a palavra tu vai desviar mesmo. Sem a palavra tu vai cair mesmo. Tem que ter a palavra. Agora os discípulos se expandem e falam para Jesus: Jesus, acorda. A tempestade quer nos matar. A tempestade está grande. O que é interessante, que depois de Jesus acorda, ele diz: aquieta-te mar, calma-te vento. É o Senhor quem te manda. O Senhor vai mandar essa tempestade acalmar. O Senhor vai mandar esse vento cessar, se você estiver base na palavra. Se você não tiver base na palavra, tu vai cair. Um caso interessante aqui é que agora os discípulos, eles não queriam buscar o Senhor totalmente. Quando Jesus estava prestes a ser entregado na mão para ser morto, Jesus vai com Pedro, Tiago e João para orar. Ele diz para Pedro, Tiago e João: vamos vigiar comigo. Jesus sobe para orar. Na hora que Jesus volta, eles estão dormindo. Eles com Jesus já era um motivo de já vir orar junto com eles.
Eles sentindo a presença de Jesus já era um motivo deles vigiar com ele. Só que não, porque eles não tinham base na palavra. Agora quando Jesus vai ao céu, que ele sobe ao céu, em Atos capítulo 2, versículo 14, o que é interessante, Pedro, ele negou Jesus. Pedro, ele falou que não ia negar, mas negou. Pedro duvidou que era Jesus dentro do mar. Só que agora Pedro, depois que é revestido do Espírito Santo, depois que ele cria a base na palavra, Atos 2, capítulo 14, Pedro prega. Agora 3.000 são batizados, porque Pedro estava tendo base na palavra. Pedro agora está seguindo a palavra. Pedro agora está crendo na palavra do Senhor. Atos capítulo 3, Pedro e João, eles veem um coxo. Eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Oh, aleluia. Eles olham para o coxo, o coxo olha para ele pensando que ele ia dar moeda. Pedro, aquele mesmo que negou Jesus. Você vê uma diferença, quem não tem base e quem tem. Pedro agora com base, ele diz para o coxo: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Aleluia! Não está tendo mais levanta e anda, porque não tem palavra, porque não está se alimentando da palavra. É preciso se alimentar da palavra do Senhor. Quando a igreja ela sofreu a sua primeira perseguição, a Bíblia vai falar que ela se divide. Só que os apóstolos, agora eles ficam juntos. Por que a igreja se dividiu? Porque elas também não tinham base. Agora os apóstolos tendo base, eles não se dividiram. Onde tem palavra, as ovelhas não andam dispersas. Onde tem palavra, as ovelhas não se dividem. Elas estão junto querendo se alimentar da palavra do Senhor. Onde o pastor prega a palavra, ela fica na igreja. Porque o que esvazia a igreja não é palavra, é pecado. O que esvazia a igreja não é santidade, é pecado. Atos capítulo 4, Pedro e João, eles são chicoteados. Capítulo 5, versículo 41, eles são chicoteados. Eles apanham por pregar a mensagem de Jesus. Eles sofrem por pregar a mensagem. Aquele que negou, aquele que não quis orar. Só que no versículo 41, eles saem alegres. Eles saem se regozijando porque apanharam por Jesus. Porque agora eles têm base. Eles não estão mais preocupados com o que as pessoas estão dizendo. Eles não estão mais preocupados com o que os outros dizem. Eles querem fazer a obra do Senhor. É preciso ter base na palavra. Se não tiver base na palavra do Senhor, você não consegue enfrentar essas dificuldades. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, oh, glória.